Olá, bom dia a todos. A gente começa agora o nosso webinar sobre a regulamentação das criptomoedas. A Thais, que também é co-host comigo aqui hoje, não pôde vir, ela teve um problema e não pôde vir, mas eu vou aqui tocar com o Rodrigo um bate-papo sobre o assunto. Então, eu queria agradecer à BPI por essa oportunidade, por trazer aí os advogados e os associados essas novidades, saber como é que está o mercado aí regulatório, como é que estão as regulações das criptomoedas. Queria agradecer, então, a BPI, na pessoa do seu presidente, o Gabriel Leonardo, na pessoa também da diretora executiva, a Érica Diniz. Queria agradecer a Thais, que foi quem deu a gente essa oportunidade de estar aqui. E queria também apresentar o Rodrigo, eu perdi a tela aqui do, do currículo do Rodrigo, que é uma pessoa que vocês devem já conhecer, super especialista aqui no assunto, né, Rodrigo? Conhecido, todo mundo sabe aí, conhece o Rodrigo desse mundo do blockchain. Achei aqui o currículo dele e o meu. Ele é advogado, ele é sócio do CBA Associados, ele é membro fundador da Oxford Blockchain Foundation, colunista da MIT Technology Review e do Cointelegraph. Blockchain Strategist pela Universidade de Oxford e pelo Massachusetts Institute of Technology, e é pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER, bacharel em Direito pela PUC, coautor da obra Criptomoedas no Cenário Internacional. A gente está com a pessoa que eu acho que mais conhece sobre esse assunto, dentre os advogados, porque a gente tem aqui os super, hiper, ultra especialistas em tecnologia, mas entre os advogados é o Rodrigo. Né, Rodrigo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado à BPI, a Thais também, sempre tão gentil, me convidando para participar com vocês nesse tema que, para mim, é tão prazeroso a gente poder falar, né? Então, estou aqui à disposição. Então, todo mundo já deve saber que no comecinho deste mês de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou o PL, que já tinha tramitado lá e já tinha ido para o Senado, e aí no Senado fizeram algumas modificações, o Rodrigo pode contar isso para a gente melhor, e ainda esse não se tornou lei, a Câmara aprovou, vai ainda para a sanção presidencial, mas é um projeto que regulamenta, então, as criptomoedas. Eu acho interessante a gente colocar que ele não fala sobre criptomoedas, ele não fala especificamente sobre isso, mas ele dispõe sobre as diretrizes, como eu acho que ultimamente as leis mais modernas e as leis que tratam de questões tecnológicas têm que ser, né? Então, dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras desses serviços. Então, a gente não está falando de regulamentar a criptomoeda, gente, mas sim as prestadoras de serviços, aqueles que vão, enfim, serem inseridos e lidar com o público nesse sentido. E aí, Rodrigo, a gente sabe, então, que as criptomoedas, elas têm essa característica de descentralização, né? Que esses ativos virtuais não são eles os regulados especificamente. Justamente porque eles foram criados de maneira a serem independentes, a ter essa independência. Como é que, então, vem agora uma regulamentação? Como é que é isso? Para que é isso? Para que serve isso? E do que a gente está falando? Fala um pouquinho, conta um pouco para a gente sobre essa história de regulamentar aí os ativos virtuais, os serviços prestados por quem lida com os ativos virtuais. Paula, legal, primeiro, essa colocação que você trouxe, desse esclarecimento do que a lei está tratando, né? Porque, de fato, a gente está falando de um ativo aqui, de um mercado que ele nasceu por natureza para não ser regulado. Então, só para a gente pegar um apanhado histórico, para todo mundo entender, que eu acho legal a gente pegar uma cronologia para a gente entender como a gente chegou aqui. Uhum. Toda essa questão de cripto, esse mercado que se criou, ele surgiu lá em 2008, quando da publicação do paper do Bitcoin, 31 de outubro. E naquele momento, a gente vivia um cenário de crise econômica, lembra o subprime nos Estados Unidos, foi aquele grande crash da economia. Então, um grupo de pessoas, eu chamo um grupo porque a gente não sabe quem foi o criador do Bitcoin, até hoje a gente não sabe quem foi, publicou um documento falando, criei um ativo digital
que possibilita um sistema que possibilita a troca de riqueza entre pessoas de forma digital, sem o risco de emissão de novos ativos além daqueles que já estão previstos no próprio protocolo ali do código, ou seja, evitando o risco de inflação, porque naquele momento os bancos estavam imprimindo dinheiro por conta dos problemas econômicos, gerando um impacto inflacionário bastante grande. Não é muito diferente do que a gente está passando agora pós-pandemia. Não. E aí, por conta disso, começou, tanto que o movimento do Bitcoin, ele veio muito atrelado ali a um viés mais anárquico de pessoas que queriam viver à margem do Estado. Com o passar do tempo, com o crescimento desse ativo, grandes investidores olhando para isso, grandes empresas, naturalmente ele acaba sendo absorvido pelo mercado tradicional. E pela convivência em sociedade, aqueles princípios anarquistas que fizeram com que esse ativo surgisse, eles acabam, de certa forma, ficando um pouco pelo caminho. E por isso muitos criticam a gente tratar agora de uma regulação do cripto, do Bitcoin. Mas quando a gente vive em sociedade, a lei acaba sendo necessária em alguns momentos para se criar alguns limites ali entre as pessoas. E aí, nesse viés, lembra que eu falei que foi em 2008. No Brasil, a gente teve um PL aprovado esse ano, mas essa história começou há muito tempo atrás. Lá em 2015, um deputado federal apresentou um projeto de lei querendo regular o Bitcoin à época. E se a gente pensar hoje, em 2022, a gente tem não é a grande população que conhece sobre o tema, a gente ainda tem um grande desconhecimento sobre o assunto. Imagina ainda mais sobre o legislador, né? Pois é. Imagine em 2015, Paula, quem conhecia sobre isso? Eu confesso que eu não conhecia, eu entrei nesse mercado em 2016. E é curioso a gente ver que como a gente tem parlamentares que estão acompanhando as coisas que acontecem, estão atualizados com o que acontece. Nem sempre a melhor coisa é regular. Que esse é um cuidado que a gente deve ter. A gente tem um histórico na nossa sociedade, a nossa cultura jurídica, de tentar regular tudo. E isso é muito ruim, isso pode ser muito ruim. Porque a depender, e quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de algo novo, que a gente sequer sabe para onde ele vai. Para onde vai, regular no começo pode trazer uma dificuldade tremenda. Ele não vai impedir, quando a gente fala de tecnologia, ele não vai impedir que a tecnologia desenvolva. Ele pode criar um atraso. Ou ele pode fazer com que os desenvolvedores, os investidores busquem outras jurisdições mais favoráveis àquele determinado mercado. Mas esse PL de 2015 deve ser muito diferente do atual e deve ser terrível, porque já mudou, tanta coisa aconteceu de lá para cá, né? Então, isso que é curioso, porque o PL de agora é o PL de 2015 que foi sendo modificado, porque lá em 2015, quando foi apresentado esse projeto de lei, a intenção do legislador era equiparar os ativos digitais às milhas aéreas, os programas de milhagem das companhias aéreas. Então ele trazia e esse PL deixou claro que não é, né? Ele já em algum artigo dele ele diz assim, isso aqui não é milhagem, isso aqui não é moeda regulamentada pelo o real digital, né? Exatamente. A gente vai chegar lá para vocês entenderem o caminhar disso. Então, em 2015 veio esse PL querendo equiparar com milhas aéreas. Era um PL que, talvez, naquele momento, para o legislador, fizesse algum sentido, mas hoje, olhando para trás, faz o menor sentido aquilo que foi proposto. E, de novo, esse é o risco de tentar se regular algo que ainda não se tem uma clareza maior para que aquilo veio. Mas, enfim, apresentado em 2015 esse PL, ficou parado durante muito tempo, até que em 2017 a coisa começou a andar mais. Lembra que em 2017 a gente começou a ter uma valorização muito grande do Bitcoin, quando ele chegou ali em torno dos 20 mil dólares. Quando ele saiu da casa ali, eu não lembro, mas algo em torno de 3, 4, 5 mil dólares para bater os 20 mil dólares. Então, foi quando teve o primeiro boom aí grande do Bitcoin, todo mundo começou a ouvir muito desse mercado, e aqui no Brasil começaram a surgir várias exchanges, várias empresas oferecendo serviços com esses ativos. Aí, a partir de então, a Câmara começou a realizar diversas audiências públicas, convidando especialistas para debater sobre o tema. Eu tive a oportunidade de ser um desses convidados para participar dos debates, e foi curioso ver que assim, os parlamentares eles tinham muito interesse em conhecer, mas tinham
um conhecimento muito raso sobre a matéria. Isso preocupava demais o mercado, porque, na nossa visão, a gente não estava maduro o suficiente para regular algo se os parlamentares, que são aqueles que têm o poder da caneta na mão, o poder do voto na mão, não têm a compreensão total da matéria. E aí, nesse cenário, a gente começou, o mercado começou a se organizar para tentar ali criar uma associação para que a gente, de uma forma institucional, conversasse com os parlamentares. E ainda, em 2017, eu me lembro que durante essas discussões do projeto de lei, a gente estava reunido por aqueles fatos que acontecem e você sempre lembra onde você estava, né? Então, eu lembro que a gente estava reunido no meu escritório com os principais players do mercado, criando o que hoje se tornou a Bcrypto. A gente estava ali discutindo os primeiros passos de uma associação de blockchain, criptoeconomia, quando, naquela noite, a gente recebe a informação que o relator do projeto de lei apresentou um relatório, um substitutivo, criminalizando Bitcoin e cripto no Brasil. Então esse processo de regulação do mercado cripto, hoje é muito fácil olhar e criticar o texto, é muito fácil olhar, mas pouca gente sabe os altos e baixos que a gente passou ao longo desses anos. Então, desde um projeto com uma redação muito complicada, até a proibição desse mercado no Brasil, a criminalização. Então, quem tivesse Bitcoin, em tese, estaria cometendo... Seria um crime. Seria um crime. Então, até que a gente foi evoluindo. Ainda bem, esse relatório, apresentado pelo relator do projeto de lei, ele acabou não sendo levado à votação, então passou em branco. Aí, com o fim da legislatura, em 2018, como o projeto não foi votado, ele foi arquivado. Logo em janeiro de 2019, o mesmo autor desse PL 2303 de 2015, ele pediu o desarquivamento e apresentou um novo texto, que é o texto muito próximo com esse que a gente teve a aprovação recente. Então, ele já veio com uma natureza mais moderna, de uma legislação que trata de tecnologia, quando a gente busca uma lei menos taxativa e mais principiológica. Que muita gente deixar para regulamentar. Então, não está ali na lei descrita a regulamentação, isso é muito importante, né, para esse tipo de legislação. Exato. Então, se a gente olhar, a gente demorou 7 anos para ter um texto aprovado, que ele pode não ser o melhor de todos, mas a gente tem que lembrar que, sempre dizem, né, que fazer política é a arte do possível, né? Então, é o que foi possível de ser aprovado aquele texto legal. Então, a gente demorou 7 anos para isso. Imagina se a gente tivesse aquela cultura taxativa, criar uma lei para tentar regular absolutamente tudo, e a lei se mostra inócua, ela poderia ser excelente no momento que publicado, o dia seguinte ela poderia ser obsoleta, e a gente precisasse de todo um processo legislativo de novo para modificar aquela norma. Imagina a dificuldade que o mercado teria. Então, foi muito interessante esse viés que trouxeram, de um caráter mais principiológico, então criar as diretrizes gerais de funcionamento desse mercado e deixar a cargo do regulador infralegal a especificação da matéria, o que, em tese, possibilitará uma discussão mais técnica, mais atual e mais em consonância ali com o mercado. Essa é a nossa expectativa, né? Isso é importante. Então assim... Pode falar, desculpa. Eu falo que quando eu falo de tecnologia, quando eu falo sobre NFT, eu sempre falo que o direito vem a reboque. Não adianta a gente querer dizer aqui tudo o que vai acontecer, ou como acontecer, ou como regular, ou como regulamentar, ou prever qualquer tipo de situação jurídica ou de enfrentamento da justiça sobre determinado tema. Porque a gente depois, né? O problema acontece, as coisas acontecem e o direito vem a reboque. É sempre posterior. E hoje... Ainda bem, né? Não é, né? E hoje ainda mais, porque você deve saber isso, Rodrigo, mas essas situações relacionadas a moedas virtuais, esses ativos digitais, elas voam, né? A coisa acontece numa velocidade que a gente não conhece, que não tem parâmetro. Não deve ter parâmetro, ainda que eu penso eu ainda, e não sei se estou correto ou não, mas o nosso sistema financeiro é um sistema muito bom, nosso sistema brasileiro, né? O sistema financeiro do Brasil, o Banco Central parece ser um bom órgão do ponto de vista
regulatório no mundo. Então, parece que o Banco Central brasileiro é um órgão muito diligente, então faz uma regulação interessante, fomenta com que as instituições financeiras tenham uma boa um desenvolvimento tecnológico importante no cachorro, me desculpem. Mas, e aí, e a gente vai ter isso também no Brasil, a gente vai ter, então, essa lei vai propiciar que a gente possa ter uma boa regulamentação. Será que é o Banco Central o cara que vai fazer essa regulamentação? Será que não é? Você tem essas informações aí de bastidores? Não. Então, vamos lá, vamos só um passo atrás do que você comentou, que eu gostei muito, que você falou que o direito vem a reboque, de fato é isso. Que é uma questão que, para mim, incomoda muito quando fala é não regulado. Não existe nada que não seja regulado. Existem as normas que sempre você está sujeito ali a alguma determinada regra a cumprir. E ainda bem que nem tudo é regulado, porque já imaginou se a cada passo que eu tivesse que dar, eu precisasse da bênção do Estado. Seria horrível, não seria... acho que a gente perderia muito a nossa liberdade. Acho esse um ponto muito importante. E tomando como exemplo, vamos pegar como exemplo a internet. Então, se cripto a gente está falando que surgiu em 2008, a gente teve uma regulação agora em 2022, a internet comercial aqui no Brasil acho que é de 95. O marco da Marco Civil da Internet veio em 2014. Ou seja, muito tempo depois, e não é porque a gente não tinha lei que a internet era uma terra sem lei. Não é isso. A gente sempre tem regras que a gente tem que cumprir. E ainda bem que a gente tem o preceito lá constitucional, que a gente tem a liberdade de desenvolver algo, senão, a não ser que a gente tenha alguma vedação legal ou uma determinação judicial que nos impeça de tanto. Porque, caso contrário, Paula, seria de fato uma dificuldade muito grande. A gente já tem inúmeras dificuldades, mas seria mais uma dificuldade para a gente viver no país e desenvolver algo aqui, a gente precisar de uma lei a cada passo. Imagina a pessoa desenvolve uma cadeira com outro design, eu tenho que pedir uma lei para permitir que eu faça uma cadeira de 3 pernas e não de 4 pernas. São essas questões que acabam... Eu sei que é um exemplo esdrúxulo, mas quando a gente fala de tecnologia, são essas questões que acabam pegando. E, de fato, o mercado cripto, há 2 anos atrás, era um mercado completamente diferente. E não sabemos o que será daqui a 2 anos. Então, por isso que deixar para o regulador infralegal é algo que eu vejo com muito bons olhos. Positivo. E, nesse sentido, o que a gente tem visto, a lei ela não especifica quem será o órgão responsável pela regulação infralegal. Até ela não poderia fazer isso. Teria ali um vício lá de iniciativa, enfim. Então, o que ela deixou? É a cargo do Poder Executivo a nomeação do órgão responsável por ser o regulador infralegal. Tudo leva a crer que esse órgão será o Banco Central, por quê? CVM ela tem uma atuação específica para valores mobiliários. E cripto nem sempre é valor mobiliário. O próprio texto legal aprovado, ele diz que quando a gente estiver tratando de um ativo virtual, que é o nome que o PL traz, a gente está falando de um ativo virtual que tem a natureza de valor mobiliário, deve-se observar as regras e diretrizes aplicáveis ao mercado de capitais, ao mercado aos valores mobiliários. Mas, fora isso, eu entendo que caberia ao Banco Central. E o Banco Central vem atuando ativamente nesse setor, participa de todas as discussões, inclusive tem um papel, Paula, muito importante no ponto mais polêmico desse texto, porque o texto, quem tiver a curiosidade de ler, que é o PL 4401 de 2021, agora a gente já tem publicado ele na íntegra, está no site ali da Câmara, vocês conseguem encontrar. Ele foi aprovado, ele teve a sua redação aprovada na Câmara e, salvo engano, eu não lembro, eu estou muito péssimo de datas, eu não lembro se foi o ano passado ou esse ano ainda, ele foi ao Senado. E no Senado, quando ele foi para a Casa Revisora, os senadores promoveram alguns ajustes ali no texto. Dentre eles, a inclusão, acho que foi no artigo 13, a questão da segregação patrimonial. Então, o que o Senado colocou? E, na minha visão, foi uma pena que isso não foi recepcionado pela Câmara. O Senado pensou o seguinte: a gente tem as plataformas que elas lidam com os ativos virtuais com cripto de terceiros. É fundamental que haja uma segregação entre o que é o patrimônio dessas empresas e o patrimônio dos clientes, para que essas empresas não possam operar o dinheiro dos clientes que estão ali meramente custodiados e possam gerar algum prejuízo para esses clientes.
a Isso exemplo já do que a gente viu com a aconteceu. FTX. É, Aconteceu inúmeras vezes. A gente é. teve o caso agora recente, quem acompanha o noticiário, teve uma plataforma, a segunda, a terceira maior em volume de mercado, ela girava diariamente transações em torno de 4 bilhões de dólares, e ela, do dia para a noite, quebrou. Todo mundo que tinha ali recursos custodiados nessa plataforma, os recursos sumiram. E por quê? Ele operava o dinheiro dos clientes sem a ciência e a anuência dos clientes. E pior, era uma empresa queridinha de Washington, próxima foi o maior doador da campanha do atual presidente norte-americano, era próximo da presidente da Câmara dos Estados Unidos, os pais do fundador eram grandes juristas americanos de uma grande universidade. Então, assim, é muito curioso, isso aconteceu, e por isso que o Banco Central fez um trabalho junto ao Senado para que houvesse no texto legal a segregação patrimonial. Quando o texto retornou para a Câmara, no começo desse mês, quando houve a votação, os deputados tiraram do texto a segregação patrimonial. Sob uma justificativa, quem acompanhou a sessão, uma justificativa no tanto curiosa, Paula, porque os parlamentares, ao debater sobre a segregação patrimonial, diziam que não faria sentido exigir que uma startup, que seriam as empresas que lidam com ativos virtuais, que elas tivessem que cumprir com a segregação patrimonial, uma vez que os bancos, as instituições financeiras, não são obrigadas a seguir a segregação patrimonial. Só que o legislador só esqueceu de um pequeno detalhe. As instituições financeiras são extremamente reguladas. Essa é a atividade Exato. delas e tem regra da Basileia, eles têm limites do que se pode e o que não se pode fazer. Então, a forma como foi aprovada, a gente basicamente deu quase que um cheque em branco para as plataformas Para as operarem esses plataformas. recursos. Exato. E é interessante, porque fiquei pensando, né? A lei visa regular as plataformas. É só isso que ela pode fazer. Não tem como a gente regular a criptomoeda, não tem como regular ativos digitais. Tem que regular a plataforma, tem que regular a forma como a pessoa comum transita ali. E deixa ali. Então tá, se a plataforma faz, não tem muita. Eu acho que o Banco Central ou o órgão que vier pode colocar alguns limites nisso, não, Rodrigo? Então, aí a gente tem uma dificuldade do ponto de vista legislativo. Então, É qual é a verdade, né? questão? O Banco Vai ser uma Central norma ele pode ter inferior. uma dificuldade via regulação infralegal de É, incluir uma disposição que o Congresso impeça, vetou. né? Então, poderia ser questionado e até ser decretada a ilegalidade de uma eventual É. segregação patrimonial por parte de uma norma infralegal do Banco Central. O que eu espero, e é um movimento que a gente tem acompanhado, o Banco Central tem um diálogo, a gestão atual do Banco Central com o atual governo, eles têm um diálogo muito próximo ali. E a gente tem visto algumas manifestações no sentido de, possivelmente, o atual presidente da República se sancionar ainda durante o seu mandato, que junto com a sanção presidencial da lei, que é o que a gente espera, a sanção, uma vez que não, tirando essa questão da segregação patrimonial que ficou de fora, não tem nenhum outro ponto polêmico que foi aprovado na lei. Então, a expectativa é que, junto com a sanção, o presidente da República apresente uma medida provisória a requerimento ali, a pedido do Banco Central, Do Banco para Central. incluir no texto legal a segregação patrimonial. E a Isso gente daria tem liberdade para o Banco Central criar a segregação no dia seguinte que a lei entrasse em vigor. Entrasse em vigor. E a gente tem expectativa disso acontecer ainda nesse mandato ou não? A expectativa é essa, Paula, porque, como eu falei, não tem nenhum ponto polêmico. Tá? Então, o mercado trabalha hoje com a possibilidade da sanção presidencial ainda esse ano. Tem uma força-tarefa sempre ao final de mandato, pega o que tem acordo ali, o que não tem muita discussão, e passa ali o Poder Executivo, ali, o Presidente da República, sancionar essas leis que foram aprovadas agora no fim do mandato. Então, essa é a expectativa que a gente está trabalhando. Legal. E, Rodrigo, e aí uma coisa que eu sempre fico curiosa, a gente regulamentando as exchanges, enfim, as empresas que fornecem esse serviço, a gente regulamenta mesmo, a gente dá eficácia a isso. Porque eu, por exemplo, não saberia
fazer transações, enfim, praticar nada sem essas empresas. Mas a gente sabe que isso é possível, inclusive este é o princípio, né, dos ativos digitais. É efetivo regulamentar as exchanges? Será? Paulo, eu vejo como efetivo, se você olhar o mercado, você bem colocou, o brasileiro médio ou a população média Não não tem vai ter o essa trabalho, habilidade. não vai ter o trabalho de comprar uma Ledger e fazer as operações É, P2P. Até isso. porque todos nós temos curioso isso, né? A gente não tem o hábito, pela forma como a estrutura do mercado cripto é desenvolvida, a gente pode ser o nosso próprio banco, ou seja, eu posso ser o próprio custodiante do meu Uhum, ativo. Eu não preciso de uma empresa para custodiar aquele isso meu é, ativo. Mas a gente não foi preparado não para isso. faz. Então, a gente se sente muito mais seguro transferindo essa responsabilidade para uma empresa do que eu mesmo manter aquela chave com o risco de eu perder aquele pendrive, eu perder aquela senha, eu perder aquela informação. Assim como a gente já viu muitas histórias Acontecer. acontecendo. Então, É. a gente sempre pensa, tendo um terceiro, se alguma zebra acontecer, eu tenho alguém para responsabilizar. Então, e dito isso, salvo engano, em 2019, foi feito um levantamento e 85% do mercado ocorria por meio dessas plataformas. Eu acredito que de lá Hum, para cá isso aumentou ainda mais. Porque se a gente pensar como se popularizou esse mercado e essas uhum, plataformas, eu acredito que a concentração do mercado seja muito grande. E aí, regular o ativo, regular a troca P2P, aí sim a gente teria o que a gente fala da lei que não pega. Porque não impossível. haveria como regular. É. Seria o mesmo que eu criar uma regra, igual quando a gente pensa no dinheiro em papel, né? Então, a Uhum, troca do papel moeda. Você pode criar a regra que for. Não foi encontrado há alguns anos atrás um apartamento com milhões de reais em dinheiro uhum, vivo ali? uhum. E como é que ninguém viu isso? Tinha uma lei? Tinha uma lei, mas como é que você vai pegar? Esse é o ponto. Então, acho que o É. legislador acertou na medida em que ele não buscou criar uma lei para, se falava para inglês ver, criou uma lei que, de Uhum, fato, vai trazer uma efetividade. Então, sim. ela pode não abarcar 100% do mercado, mas eu diria que 90% do mercado ela vai endereçar. Isso é um índice interessante, eu não sabia quanto é, mas imaginava já que é muito, porque é isso, o homem médio não vai fazer o P2P, não tem como, é muito difícil, é muito custoso até, é um A gente não aprendizado está habituado, tecnológico, é exato, falta de hábito também, né, é, Paula? Você falar, agora você tem a chave do teu banco ali, o cofre do teu banco, a chave está tudo. com você. Se você É, perder tá com essa você, chave, tá você só na sua perdeu. mão, Que é é aquilo, verdade. que é a coisa louca de quando a gente fala da tecnologia blockchain, desses ativos virtuais, é como se quando a gente olha, você consegue de fato verificar ali o seu ativo na rede. Ainda que eu perca Uhum. ali a minha chave privada, eu consigo identificar o meu ativo na rede, mas seria o mesmo que eu ter ali um cofre blindado de vidro De que eu vidro. não consigo acessar. Eu vejo o meu dinheiro lá dentro, mas eu não consigo colocar a mão. E eu não É, tenho para quem pedir ajuda para abrir aquilo. é, Essa é a dificuldade. Então, por isso que as pessoas se sentem mais confortáveis em transferindo a responsabilidade para empresas que prestam esse tipo de serviço. E hoje, ainda que a gente tenha essa questão da polêmica da segregação patrimonial, a gente tem muitos players fazendo um trabalho sério. E diversas sim. plataformas hoje defendem a questão da segregação patrimonial e dizem, eu falo dizem, porque como não está em lei, a gente não pode ter a certeza que isso acontece, mas dizem que já trabalham com a Com a segregação patrimonial, segregação. que daria um conforto para os investidores em manter os ativos por lá. Mas, claro, eu espero que venha essa lei. E lembrando que quando o Banco Central regulou as instituições de pagamento, que hoje popularmente conhecida como os bancos digitais, Uhum. as instituições de pagamento elas têm a regra da segregação patrimonial, então elas não podem operar. E isso não fez com que esse mercado deixasse de crescer. E aí você Pelo vê que o contrário. argumento dos parlamentares ao negarem a segregação patrimonial cai por terra. É. Não, e agora você me disse uma coisa, tem muitas dessas plataformas que já garantem essa segregação. E aí entra uma outra coisa, entra acho que entra a lei do consumidor, entra o Código do Consumidor, que diz assim, ó, se você está garantindo, você tem que cumprir, amigão, senão você vai responder, né? E Isso. isso também vai ser, para essas plataformas, vai ser um chamativo. Então, olha, eu garanto aqui
que eu estou segregando, que não tem confusão nenhuma patrimonial, e as pessoas que tiverem uma capacidade de entendimento e conhecerem o mercado vão para aquela e não para essa que não fez essa garantia ainda que a lei não saia, né? Exato. E até esse ponto, Paula, é curioso porque o PL 4401 ele traz ali uma disposição que, a meu ver, não havia essa necessidade, mas, enfim, ele traz essa disposição É sempre explicando a que lei brasileira querendo se ele reportar a fala, outra, né? ó, a relação entre as prestadoras de serviços e seus clientes é uma relação É de de consumo. consumo. Não precisaria estar isso na lei. Então, assim, que é uma crítica que eu faço muitas vezes, que a gente quer toda vez regular tudo. Não precisa, o É, conceito está é. ali posto. Então, não interessa se é uma padaria, se é uma empresa de cripto, o que for, é o conceito de relação De entre consumo. consumidor e prestador ali Está mais do que estabelecido no Brasil. Então, a gente fazia Exatamente. essa crítica também no Marco Civil, né? Marco Civil se reportava, o que não está aqui, está na lei de direito autoral, mas está óbvio, não precisa dizer, né? Uhum, Enfim, mas é sempre, exato. a gente tem essa característica das leis aqui, né? E me conta um pouco para a gente, Rodrigo, acho que a gente pode abrir assim para perguntas, eu não sei se não tem aqui, eu estou vendo que ainda não tem nada, mas conta para a gente como é que está o cenário internacional, como é que está, o mundo está regulamentando, não está? A gente está avançado, tem gente mais avançada nas regulamentações. Eu sei que tem o Biden andou colocando a mão nessa história toda aí, é muito por conta dos problemas acontecidos. Como é que está isso? De fato, assim, é legal a gente ver a evolução que a gente viu no Brasil, que eu contei de 2015 até agora, a gente tem um Uhum. projeto de lei aprovado, ela acontece no mundo todo há bastante tempo. É, Então, né? se a gente olhar, pegar um histórico, quando a gente olha para 2017, 2018, as grandes economias globais, elas ainda estavam olhando, tateando um pouco o assunto, mas sem entrar muito na questão regulatória. E aí você tinha países de menor expressão econômica, como Estônia, Gibraltar, que largaram na frente e criaram algumas regulações favoráveis a esse mercado. E isso fez com que essas jurisdições atraíssem muitos investidores. Vendo esse movimento, os países economicamente mais robustos passaram, opa, precisamos regular isso. Então, a gente pode perder esse mercado. Quando eu digo perder, receita, tributo, empregos. Então, o Estado viu ali o interesse e começou essa discussão. Eu me lembro até em 2018, eu fui convidado pelo Parlamento Europeu para ir lá debater sobre regulação na época era ICOs, e a gente teve eu tive com a Tatiana Revoredo lá também, uma estudiosa aqui brasileira sobre o tema, e lá a gente debateu muito sobre como os países estavam tratando disso. E era curioso, até a gente publicou um texto na época que a gente sentiu que havia uma corrida regulatória. Os países estavam querendo correr um à frente do outro para criar uma lei primeiro, para puxar esses investimentos para sua jurisdição. Só que chegou um dado momento que, olhando a estrutura do mercado, viu-se que havia necessidade de um enfoque maior nas questões de proteção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo. Então, o foco desses países economicamente mais robustos se pautou muito nisso. Então, a gente tem agora na Europa o MiCA, que é um projeto de lei, que ele está para ser aprovado, salvo engano, a expectativa é que ele, em fevereiro agora de 2023, ele seja aprovado, e ele trata justamente sobre a questão dos ativos virtuais. E o foco dele ele é um pouco diferente do nosso. O nosso ele foca única e exclusivamente nas prestadoras de serviços de ativos virtuais, que são quem custodia, quem transfere, quem possibilita a troca desses ativos virtuais por dinheiro fiduciário. E já na legislação europeia, a preocupação deles é com a transferência de recursos. Eles estão preocupados assim, como é que eu vou controlar a transferência de recursos por meio de ativos virtuais e como eu vou evitar que isso seja utilizado para lavagem de dinheiro, para sonegação fiscal. Então, esse movimento que a gente tem visto é muito interessante. E nos Estados Unidos, a discussão agora está ganhando força por conta desse episódio da FTX. Então, mas é difícil. O que eu fico muito feliz de ver o Brasil largando na frente é que, salvo engano, entre as 10 maiores economias do mundo, nós seremos o primeiro a ter uma lei sobre o tema, o que pode gerar uma atração de investimento muito grande. Mas, claro, vai depender muito da regulação infralegal, porque a lei, como ela foi aprovada, Uhum. ela é simplesmente um reconhecimento desse mercado.
sem a regulação infralegal, a gente ainda carece de uma clareza de como o mercado deve se desenvolver. Então, e isso é um fato que me preocupa, Paula, porque se a gente lembrar o histórico do Brasil de regulação infralegal, a apostas esportivas foi aprovada em 2018. O Ministério da Economia tinha um prazo de 2 anos para regulamentar esse mercado. E até agora não veio a regulamentação. Por isso que a gente vê essa enxurrada de empresas de apostas esportivas, só que se você olhar, estão todas sediadas em Curaçao. E aí você fala, poxa, olha o que a gente está perdendo de oportunidade, de riqueza do país por conta de uma lentidão. E as empresas estão se aproveitando ali da lei de liberdade econômica, como se fosse obrigação de regular e não o fez. Então, enfim, eu posso explorar o mercado. Verdade. A Thaís, ela não pôde vir, não apareceu, não pode aparecer aqui, mas ela não está muito bem, mas ela trouxe as perguntas aqui. E acho que são perguntas interessantes. A gente vive do NFT, né? A gente lá tem o curso aqui na BPI de NFT, a gente participa, né, Rodrigo? E ela traz essa história, né? Como é que ficam os NFTs nessa história, né? Já que não eles não são aplicados aos valores imobiliários, então tem alguns NFTs, né, que podem ter caráter de valor imobiliário ou não, enfim. O que você acha? Acho que tá ou não está? O NFT tal não está dentro dessa lei, tal não está abrangido por essa regulamentação que a gente tem agora, Rodrigo? Esse foi um ponto, Paulo, que até se tivesse uma crítica para fazer além da questão da segregação, uma seria essa, que a gente perdeu a oportunidade de trazer uma maior clareza em relação a NFT e DeFi, que são as finanças centralizadas. Exato. A gente perdeu essa oportunidade. E quando a gente olha NFT, o conceito que a lei traz de ativo virtual, ele acabaria englobando o NFT, porque ele é muito genérico. Então, sequer ele trata do uso do emprego, por exemplo, de criptografia ou de registro DLT, né, registro distribuído via blockchain, etc. Nem isso ele especifica. Então, o conceito de ativo virtual é muito amplo. Então, me parece, a minha interpretação é que NFT estaria englobado nisso. O que a gente vai depender? O que um regulador infralegal vai falar sobre ele? Porque eu imagino que ele vai especificar. Então, ele vai destrinchar ali e trazer regras diferentes para diferentes ativos virtuais. Ativos. Pode ser que o NFT apareça aí. E aí o impacto que a gente tem, porque se a gente está tratando, se a lei fala de ativo virtual num conceito amplo, e se ela fala que as plataformas, prestadores de serviços de ativos virtuais, dependem de uma autorização do regulador infralegal, isso significa que, a priori, as plataformas de NFT dependeriam de uma autorização para operação, uma vez que a lei entra em vigor. É verdade. E ela traz uma outra pergunta aqui. Muitos marketplaces fazem alteração de real para a criptomoeda para facilitar a aquisição dos NFTs, né? E aí o marco regulatório vai ser aplicado também a estes marketplaces? Então, eu entendo que sim, por esse conceito amplo de ativo virtual e mais. O PL, ele tentou abarcar tudo. Então, ele trata que prestadoras de serviços de ativos virtuais é quem possibilita a troca entre ativos, então independe se é um Bitcoin por um Ethereum, um NFT por um Cardano, ou o que for, ou por moeda fiduciária. Então, ele acaba pegando todos esses serviços, todas essas plataformas que possibilitam a troca entre esses ativos virtuais entre si e entre esses ativos virtuais e moeda fiduciária, além da custódia. Então, se eu tenho uma plataforma que ela simplesmente faz a custódia daquele ativo para mim, ela também dependerá de autorização do regulador. E assim, voltando um pouco aí na questão da regulação e da forma como a lei saiu, foi feita, quem são as pessoas, Rodrigo, que estiveram lá com você nas audiências públicas? Quem são essas pessoas? São técnicos, são representantes de startups, são representantes de instituições financeiras? Quem que está por trás daquilo que a gente faz, do lobby, da conversa nos bastidores? Porque a gente sabe que a lei é feita desse jeito, né? Conversa com convence alguém, traz alguém para o seu time, fala sobre, poxa, põe uma pulga atrás da orelha no outro fulano. Quem são as pessoas que estão por trás,
da legislação e das discussões regulamentadoras, né? Porque teve a legislação e essas mesmas pessoas provavelmente vão também, quando for determinado qual é o órgão, também vão lá buzinar no ouvido do órgão, vão falar, vão apresentar seus pontos de vista, provavelmente, dependendo do órgão, também vai haver algum tipo de mesa redonda, todo mundo conversando a respeito. Quem são essas pessoas? Quem são esses players? Sem dúvida, os principais interessados, até pela própria diretriz da lei, foram as plataformas. Então, as plataformas de cripto aqui no país tiveram um papel muito importante nessa discussão, essa interlocução com o regulador. Para além delas, a gente teve uma figura central da ABCripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, que ela também fez um papel muito importante no esclarecimento e prestação de informações, porque o que acontece nesse processo regulatório? O que é curioso, assim, que essa dificuldade da gente entender, né? Porque quando a gente estuda o processo legislativo, a gente acha que tudo funciona às mil maravilhas e todo mundo entende todos os assuntos. Mas a gente tem que lembrar que o parlamentar está discutindo, em um minuto ele está discutindo sobre reforma da Previdência, terminou aquela votação, ele vai passar a discutir sobre Bitcoin, cripto, NFT, terminou aquela discussão, ele vai discutir sobre Bolsa Família. É muito difícil saber de todos os assuntos. Então, você acaba tendo alguns, dentro dos parlamentares, você acaba tendo algumas pessoas com maior aptidão a determinados temas. E na Câmara, a gente tem hoje a Frente Digital, que tem alguns parlamentares ali que discutem a questão de tecnologia, eles são muito engajados no tema e eles tiveram um papel muito importante nessa discussão. E por quê? Eles têm um maior conhecimento do mercado. Então, conversar com esses parlamentares é mais fácil para que eles entendam o conceito e repliquem com seus colegas. Então, é um debate, é uma discussão. Então, nas audiências públicas foi o que a gente viu. As pessoas, os membros ali da Frente Digital tiveram um engajamento bastante grande ali com as pessoas que estiveram ali prestando informações, dando esclarecimentos, tirando dúvida dos parlamentares. Teve um papel muito importante também, sem dúvida, o autor do projeto de lei, que é o deputado Áureo Ribeiro, foi o mesmo lá do de 2015, ele teve um papel muito importante nesse processo, não só por ter sido o autor da matéria, mas por sempre ter ajudado ali para que a matéria prosseguisse. E o relator, aquele mesmo que em 2017 pediu a criminalização do Bitcoin, isso que é curioso, olha que legal, Paula, como as coisas evoluem. Em 2017 ele pediu a criminalização do Bitcoin. E agora, em 2022, ele foi a grande mola propulsora para que o projeto de lei fosse levado à votação, da forma como foi. Então, foi legal a gente acompanhar esse processo de conhecimento também dos parlamentares, deles passarem a entender o que era esse mercado, entenderem o que são esses ativos a ponto de mudar radicalmente de postura, de criminalização para um apoio ao desenvolvimento do mercado. Então, esses foram os players, as plataformas, sem dúvida, os principais. E aí, com o passar do tempo, com o tamanho que o mercado tomou, várias empresas grandes de tecnologia tiveram ali um papel ali nas discussões. A gente teve apoio da Associação Brasileira de Fintechs também em relação ao tema, uma carta aberta que foi publicada dizendo que o mercado não tinha ali nenhuma objeção em relação ao texto que estava para ser aprovado, para que isso fosse de fato levado à votação. Isso ajudou muito para que o texto fosse aprovado agora antes do recesso parlamentar. Que bom. É bom saber, porque o que a gente eu costumo acompanhar algumas discussões legislativas que são pesadas, difíceis, de negociações muito complexas e é difícil a gente ver uma lei que efetivamente dá que todos os players estejam razoavelmente satisfeitos. Sempre tem algum que sai muito, ou todos, às vezes até todos os players saem insatisfeitos. E eu acho que não é o caso dessa, né? Mas é muito, Paula, pelo que você falou na tua fala inicial, a forma como foi feito, assim, é um caráter mais principiológico. Por isso que aquela tua fala achei perfeita, que assim, tecnologia não dá para a gente buscar uma lei taxativa. Se a gente fizer uma lei taxativa, ela vai ser excelente hoje e obsoleta amanhã. Então, a forma como ela foi construída, ela dá liberdade para o seguinte sentido. Então, os princípios, as diretrizes gerais foram estabelecidas.
Agora, uma vez havendo a norma, o regulador infralegal vai seguir com essa regulamentação. E aí, qual é a expectativa do mercado? Que haja essa interação entre o regulador infralegal e a sociedade civil, para que a gente tenha uma norma infralegal que possibilite o desenvolvimento. E se for o Banco Central, a exemplo do que a gente viu acontecer com as instituições de pagamento, as expectativas são as melhores possíveis, porque o Banco Central ele publicou alguns anos atrás um negócio chamado Agenda BC Hashtag, que é uma agenda regulatória do Banco Central que ele fala os pilares que o Banco Central defende, que é inovação, aumento da competitividade e inclusão financeira. Então, se a gente olhar isso e a gente cruza com esse setor, a gente fala, poxa, é tudo o que a gente está buscando. É que a gente tem um aumento da competitividade, inclusão financeira, e aí nisso, um ponto de preocupação meu, mas eu espero que isso, o Banco Central ali tenha dose bem a pílula, é o seguinte, a lei fala que o regulador infralegal vai estabelecer os parâmetros para a autorização dessas plataformas. Mas vamos olhar esse mercado, principalmente quando a gente fala de NFT, os marketplaces de NFT. Tem muita startup, que é muita gente com muita iniciativa, mas eventualmente com pouco recurso. Então, a depender do critério que o Banco Central estabelecer, ele vai reduzir a competitividade, aumentar a concentração nos grandes players e tornar cada vez mais difícil. Então, a minha expectativa é que o Banco Central trabalhe, a exemplo do que houve, eu sempre fico batendo na tecla da instituição de pagamento, mas é que é um exemplo muito bom que a gente teve do próprio Banco Central. Então, eu espero que ele busque a questão da volumetria, então que ele estabeleça o seguinte, haverá necessidade de obtenção de licença às empresas que tiverem um volume de transação superior a X ou um valor de custódia, um número de custódia acima de Y, porque com isso a gente possibilita que as empresas se joguem no mercado, comecem a trabalhar e quando elas são muito pequenas, o risco ali ao mercado em si, ao sistema, ele é muito pequeno. Então, a possibilidade delas se desenvolverem à medida que elas ganham um tamanho, aí sim a necessidade de pleitear por uma autorização. Você sabe que eu ia perguntar justamente isso, se você tinha como dizer para a gente se o que a lei fala, então, tem a lei diz, é o órgão regulamentador que vai autorizar, é o órgão regulamentador que vai estabelecer as diretrizes e supervisionar, e, enfim, toda essa regulamentação mesmo. Essa regulamentação estabelecida nesse PL, ela é maior ou menor do que as demais relacionadas ao assunto? Então, aos sistemas de pagamentos, ao próprio sistema financeiro, ela é pior, ela é mais forte, é menos forte? Como é que está isso em relação àquilo que a gente conhece já sobre esse assunto, né? Eu vejo muito semelhante, Paula, porque a ideia, de novo, é trazer diretrizes. Então, o que o regulador se preocupou? Então, ele se preocupou, primeiro, em estabelecer o que eram os ativos virtuais, o que é o conceito de prestadora de serviços de ativos virtuais, quais são os princípios que a lei defende, aí tem aumento da liberdade econômica, ali tem os princípios que a lei prega. Então, uma preocupação muito grande com, infelizmente, esse mercado, a gente tem que aqui falar a verdade, ele sofreu muito por maus atores ao longo dos anos. Então, naturalmente, o regulador tem uma preocupação muito grande nesse aspecto. Então, houve ali ele incluiu a fraude, né? Exatamente. Que, de novo, é uma questão, eu entendo a gente está falando de lógica, regulação, mas a gente não falou do consumidor e tal, mas não falamos da fraude que foi incluída por essa... Então, eu entendo a preocupação do regulador em colocar expressamente no texto legal, mas não havia necessidade, porque fraude é fraude, independente de como ela está sendo praticada. Porque senão eu vou ter que ter uma lei que fala fraude cometida com aparelho celular, fraude cometida com computador, marca XPTO. Então, assim, tanto é que os golpistas que a gente vê na imprensa, então houve o sheik, o príncipe, o rei, o sei lá o que do Bitcoin, estão todos presos, mesmo sem que essa lei esteja em vigor. Mas eu entendo essa preocupação do regulador em deixar ainda mais claro para um conforto, talvez, ali do juiz criminal em eventualmente ali trazer uma punição para as pessoas que cometem fraude com isso. Então, a lei ela é muito interessante, porque ela traz esse viés de definir o que é o ativo, definir o que são as empresas, trazer os princípios de funcionamento desse mercado, deixar claro que ele será regulado
por uma entidade do Poder Executivo, a ser nomeado pelo Poder Executivo, leia-se Banco Central, né? A gente pode quase que cravar isso pelo que a gente Né? tem visto. Uhum. Quando eu li, Traz eu tava aqui achando que eu não conheço, nem estive presente em todas as vezes. Quando eu fiz as minhas pesquisas sobre isso, quando eu vi o resultado final da lei, eu pensei, mas tá com muita cara de Banco Central mesmo, né? Tá mesmo, não estou Não, errada. e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele, há um mês atrás, teve um evento em Brasília para falar sobre o que a gente chama lá do real digital, né, que seriam as moedas fiduciária digital, chama CBDC. Inclusive, o projeto brasileiro foi premiado internacionalmente. Enfim, o Banco Central tem feito um trabalho incrível nisso. Durante esse evento, ele deixou claro para todo mundo que o Banco Central está preparado para ser a entidade fiscalizadora e reguladora desse mercado. E, de fato, Paula, a turma do Banco Central é extremamente competente, técnica e conhece do assunto. Você encontra na internet papers publicados pelo Banco Central desde, se não me engano, 2016, 2017, o Banco Central vem se manifestando sobre o assunto, participando de eventos internacionais. Então, não é que caiu no colo do Banco Central, o Banco Central vem participando ativamente dessa discussão com a Câmara. Inclusive, foi chamado diversas vezes em audiências públicas pela Câmara dos Deputados, tanto o Banco Central quanto a CVM. E aí, ao analisar isso, entenderam a atuação da CVM é muito limitada a valor imobiliário. Então, logo, faria mais sentido que o Banco Central ficasse responsável por isso. Então, é por isso que o mercado, se procurar, todo mundo já trata como se uma certeza fosse que o Banco Central será o responsável pela fiscalização e regulação infralegal da matéria. Legal. Gente, a gente não teve perguntas, eu não sei se a live aqui, se o nosso webinar foi tão esclarecedor assim, ou se o pessoal está de manhã, é muito cedo, né? Talvez, mas por isso, se vocês não tiverem mais perguntas, a gente teve uma foi bem esclarecedor. O Rockefeller, Maciel Peçanha falou para a gente. Que bom, gente. Gustavo Almeida também gostou. E aí eu queria, assim, uma última pergunta que eu tenho para você, mas acho que até chovendo molhado até aqui, mas então acho que as notícias são boas, né, Rodrigo? No fim das contas, a expectativa é positiva, é mais positiva do que não, né? Acho que para a gente encerrar, queria ouvir de você como é que está a sua expectativa. A Lilian de Mello Paula, Silveira também gostou. Obrigada, Lilian. eu, Obrigada a todo eu mundo. vejo com muito bons olhos pelo seguinte, acho que não dá, aquilo que eu falei, não dá para a gente buscar a perfeição no processo regulatório. Então, considerando toda essa história, essa jornada aí que eu contei para vocês de criminalização, de milhas aéreas, então, assim, olhando hoje para mim, é maravilhoso. Talvez alguém que chegue hoje vai olhar e falar, poxa, mas o texto não... É que falta um pouco acompanhar o contexto histórico de como a gente chegou aqui. E à medida que a gente afasta do legislativo as discussões sobre a matéria, eu acho isso excelente, porque a tendência é que um órgão como o Banco Central é um órgão mais técnico. Então, você afasta discussões, digamos, para a plateia, jogo para a plateia, lá, o sujeito subindo. Tanto que quem acompanhou a votação do PL, assim, foi maravilhoso, porque durante o sujeito ia lá para defender um determinado artigo ou outro e falava sobre a viagem de um determinada parlamentar para o Catar, ou sei lá onde. Então, assim, isso eu acho muito positivo. A gente afasta questões políticas, questões ideológicas para discutir questão técnica. Isso eu acho que é muito importante para o mercado. Que fosse mais assim. E mais, regulação infralegal, além de ser mais técnica, ela tende a ser mais ágil. Então, ela tende a facilitar um diálogo maior com o mercado e possibilitar que, com as mudanças, olha a evolução do mercado. A gente fala de NFT hoje, mas o que há 3 anos atrás ninguém falava disso. Inclusive em 2017, quando começou essa história do NFT com essa nova roupagem lá, quando teve que eu sempre brinco com a Thaís, que eu falo que é o Os Tamagotchi. CryptoKitties ou os punks? Os CryptoKitties lá, era motivo de crítica para todo mundo. Meu Deus, está congestionando a rede. É isso. Então, assim, olha como o mercado mudou. Então, que bom que a gente não teve uma lei buscando regular absolutamente tudo. Porque se o mercado mudar de novo,
a gente teria que passar por um processo legislativo Legislativo. novamente. E seria uma dificuldade tremenda. Então, eu sou um grande entusiasta com leis principiológicas e regras especificadas pelo regulador infralegal. Legal. É isso. Acho que a gente encerra por aqui. Eu fiquei bem. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Eu estou no chat, mas tem. Cadê meu mouse? Tem uma pergunta. Acho que a Maria Emília mandou uma pergunta. Maria Emília mandou uma pergunta. Gostaria da opinião acerca de deixar a discussão acerca da segregação patrimonial para um outro momento. Acho que é isso que o Rodrigo falou, mas deixa um pouquinho, né? Rememorar aqui o nosso. Não sei se a Maria Emília estava o tempo Pode todo, ser. então, só para voltar, Maria Emília, de fato, a questão da segregação patrimonial ela foi incluída pelo Senado e retirada pela Câmara. Eu acho que isso foi uma grande perda para o projeto de lei. A maior crítica que eu tenho é o fato da segregação patrimonial ter sido deixada de lado no texto, porque isso sim traria uma segurança maior para os investidores. E aí até o que eu comentei, a gente tem uma dificuldade do regulador infralegal, do Banco Central, incluir a segregação patrimonial nas eventuais normas que ele venha a publicar, porque ela foi objeto de deliberação pelo Legislativo, que optou por deixar de lado. Então, poderia ser suscitada ali uma eventual ilegalidade caso o Banco Central viesse, via norma infralegal, a incluir esse dispositivo. Por isso que o mercado até trabalha com a expectativa que o presidente da República, quando da sanção presidencial, se ocorrer, estou dizendo isso, se ocorrer ainda na atual legislatura, a expectativa é que o atual presidente da República, que ele junto publique ali uma medida provisória, incluindo de volta no texto legal a segregação patrimonial. E aí sim a gente teria 180 dias para os parlamentares avaliarem, e a expectativa é que isso fosse mantido, porque com o barulho que veio depois da aprovação da lei, eu acredito que os parlamentares entenderam a necessidade de que não dá para a gente comparar os bancos, a atuação dos bancos, então, o fato dos bancos não terem a segregação patrimonial com as exchanges. Os bancos devem seguir a regra da Basileia, são extremamente regulados, então tem diversas normas e obrigações. Então, faria mais sentido a gente comparar as plataformas às instituições de pagamento, e elas devem seguir a segregação patrimonial. Isso já está em lei. Então, e isso não fez com que o mercado não se desenvolvesse. Então, esse é um ponto que eu sou um crítico a essa questão de não estar contemplada a segregação patrimonial. Legal. É isso, gente. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo. Quero agradecer de novo a BPI por essa oportunidade. Acho que é um esclarecimento muito importante para a gente, para nós advogados, né, Rodrigo? A gente acompanha. Então, eu estou acompanhando até um pouquinho mais de longe agora neste semestre essas questões tecnológicas e imagino que não seja todo mundo que está o tempo inteiro ali podendo acompanhar isso. E essas lives, esses webinários, eu acho que são importantes para a gente ter esse esclarecimento de alguém que sabe falar, que sabe tudo do assunto, que esteve lá, participou efetivamente. O Rodrigo acho que não tem ninguém melhor do que o Rodrigo para estar presente aqui com a gente. Quero agradecer, Rodrigo, muito pela sua participação, pela sua disponibilidade. Acho que foi um bom webinar. Agradecer também vocês, as palavras de agradecimento, as palavras aos elogios aqui a nosso webinar. E, enfim, a gente fica para uma próxima, vamos ver o que vai acontecer e vamos falar depois, quando vier a regulação, que a gente espera que não demore, vamos falar um pouquinho sobre ela, como é que tá, como é que o mercado fica diante disso, né? Vamos acompanhar tudo isso, tá bom? Obrigada a todos, tchau, tchau, uma boa quarta-feira para todo mundo.